crime tem funk, tem filme, tem série, tem música, e o policial não pode participar do podcast, não pode... uma infinidade de coisas. Aí ele fala que isso é um tiro no pé. Isso aí é a questão da produção cultural, né? Filme, novela e etc, funk, tudo isso, música, tem muita produção, né, cultural, fazendo apologia à atividade criminosa, a elementos que não são referência social e que não vai evoluir uma sociedade e tal. E aí ele fez a referência ao podcast, eu acho que não só o podcast, mas outros livros, outros filmes que colocam a polícia como destaque, como referência, né? Acho que falta isso um pouco. Teoricamente, a polícia tem que ser uma instituição de referência em qualquer sociedade. Porque se é a instituição encarregada de cumprir a lei, executar a lei, como que ela não vai ser referência numa sociedade? Nós podemos não ter uma polícia de primeiro mundo. Nem nós somos de primeiro mundo. A nossa sociedade não é. Nós temos muitos defeitos, diferente de outras sociedades. Então, eu acho que pelo menos nós temos que ter nessa instituição a primeira referência. Porque se ela é assado ou avesso, a nossa sociedade como um todo é da mesma maneira. Eu não vou estender isso aí, irmão, porque assim, o podcast ainda enfrenta algumas barreiras, né? De desconfiança, de ser um modelo informal e tal. E o nosso público abraçando a nossa causa, ele levantou essa bola como se as polícias proibissem os policiais de vir aqui. Estou aqui trabalhando, o fato de você estar aqui é um marco pra gente, outros colegas já estiveram aqui também. Acho que com o tempo a polícia vai cada vez mais ser representada aqui, entendeu? Então não quero levantar nenhum tipo de seara e polêmica nesse ponto. Só, é o seguinte, essas mídias todas, esses podcasts, todos esses momentos, esse empreendimento novo, ele acaba ocupando um espaço que aquela forma tradicional de notícia, de jornalismo, não fez ou não continuou fazendo. Na evolução da nossa sociedade, talvez todos nós tenhamos encontrado outras formas de comunicação, mais informais, inclusive, do que aquelas outras anteriores, onde as pessoas se comunicam mais rapidamente, onde as pessoas acabam tendo voz, e não aquela declaração que eu faço a você, numa sala aqui ao lado, e depois você se volta para a câmera e apresenta a sua versão editada. Opinião. Tá entendendo? Sim. Então as pessoas falam diretamente. Se alguém lá no 1172 não está gostando de mim, ou gostou por alguma razão, se coce para poder verificar se é pertinente ou não aquilo que eu estou falando. Busque comigo o diálogo, a discussão, para encontrarmos uma melhor forma de nós existirmos nessa terra e nesse país. Como também essas pessoas que acham que, por exemplo, esse modelo não é pertinente, que os policiais não deveriam participar, eu pergunto, eu pergunto, por que não? E só vejo uma restrição, como já cansei de falar. Não é lícito eu vir aqui para falar sobre opiniões pessoais sobre outras pessoas. Não é lícito eu falar aqui, ser antiético e falar sobre colegas oficiais ou praças. Não é lícito eu ficar falando sobre práticas criminosas como tendo sido assim, um grande feito de um determinado momento, de uma geração, ou de um determinado comando, de uma determinada unidade. Eu não venho aqui para ser antiético, eu não venho aqui para falar mal de ninguém. Eu estou falando sobre a minha experiência profissional. Mais recentemente eu falei o nome de uma pessoa aqui que eu não sei por que teria competência para poder fazer aquela obra, e falei sobre um fato que é notório e que foi objeto da sua desconexão com a Secretaria de Segurança à época. Entendeu? São fatos.
né? Quando a gente entrou para falar sobre tropa de elite. Então eu tenho essa... Vai falar de tropa de elite por quê? Porque esse tema, já na época, era tão reverenciado que algumas pessoas falaram assim, olha, vamos pegar carona, porque a gente vai fazer livro, a gente vai fazer filme e vamos ganhar dinheiro. Sim. É isso. Sim. É isso. O podcast aqui, eu posso falar por mim, acho que outros no mesmo formato supõem ter a mesma ideia. A gente faz um trabalho de exaltação à atividade policial de referência e eu esqueci de comemorar o fato do teu sobrinho gostar do podcast. Ele tem 18 anos, é a nova geração tendo o policial como referência. Isso. E aqui ele encontra esse ambiente. Isso é muito Toda bacana. semana, 3 podcasts com conteúdo policial ou militar. Uma demanda reprimida que a imprensa tradicional não tem interesse, pelo contrário, só critica, só bate na polícia. Tem interesse no sentido inverso, né? Isso, exato. E aí, por vezes, o público fica magoado e eu, como piloto dessa nave. Dessa nave aqui, também fico, mas controlo a minha emoção e tento entender e buscar o amadurecimento para que a gente supere essa quebra de paradigma, né? E porque nós só fazemos comunicação positiva, ou tentamos, né? Se em algum momento tem algum desvio, esse desvio vai ser corrigido e voltado para o rumo certo, né? Então, que a gente consiga continuar fazendo essa comunicação positiva e mostrando o lado da polícia, a complexidade da atividade policial, para que a sociedade e esses futuros julgadores, né, interpretem possíveis futuros julgadores. O fato nem aconteceu, mas se acontecer... Perfeito. Porque tem isso, né? Eu por vezes, eu sou abordado na rua e advogados, empresários e pessoas que assistem o conteúdo, não necessariamente estudantes. Então, se chegar lá no... Como é que é? 1172... No 1172. Quem sabe, né? Eles vão ter uma maior compreensão do que é atividade policial e do que precisa ser feito. Porque eu acho que essas pessoas, por diversas deficiências sociais e oportunidades, elas não tiveram a oportunidade de conhecer esse meio policial, não tiveram a oportunidade de conhecer o lodo onde esses profissionais precisam trabalhar, por mais que o seu alvo esteja no lodo, ele tem que ir lá só para efetuar a prisão. Mas ele não pode viver no lodo. Sim. Ele tem que ter uma capacidade muito maior para poder... E proteção. Eu tenho o lodo como sendo a minha área operacional. Mas tão logo eu cumpro a minha missão, eu tenho que sair do lodo. Porque ao lodo, o que é próprio é a delinquência. Mas o policial, ele sai do seu patamar, ele sai do seu pedestal, pisa no lodo como ninguém mais pisa. Qualquer um, de qualquer poder, quando recebe esse público, recebe lá nos seus respectivos gabinetes, nas suas respectivas audiências, fora do lodo. Acompanhado de um policial. Sempre acompanhado de um policial. Mas quem vai pisar no lodo para buscar o alvo é o policial. Recentemente eu recebi um convidado que falou que a polícia é a tampa do bueiro. Tampa do bueiro. Vamos ver que referência ele quis fazer. Pô, eu achei que fez todo sentido. Mais cedo você falou do rato, né? Talvez esteja fazendo referência a dois ambientes. A tampa do bueiro que impede que o rato exatamente. se espalhe e chegue na tua cozinha. Exatamente. A tampa do bueiro separa os dois ambientes. Exato. Não permitindo que o que está abaixo, como sendo assim o lodo ou qualquer outra coisa, saia dali e passe para cima. Todo mundo sabe que o rato existe e que ele está aí logo abaixo da tampa do bueiro. Sabe, mas não quer ver o rato. Não quer ver e não quer que ele saia dali
e tenha o desprazer de repente ser surpreendido com ele na tua cozinha. Isso. Embaixo do teu fogão. Não sabe o que vai fazer. Exato. Vai gritar, vai ficar estéril e... Vai interditar a cozinha. E vai ligar o 90. E ligar o 90, chamar a polícia. Não vai chamar nenhum bombeiro, vai chamar a polícia para poder debelar aquela ameaça. E é isso, né? De forma simples aí para quem está em casa entenda. E quem fazendo citação aí foi o Piton, Douglas Piton, que é o coordenador do COI da PM da Bahia. Desculpa, da Polícia Civil da Bahia. Muito bom. Saudações, meu amigo. Caveira.